Olá, alunos! Vamos iniciar então a videoaula da semana com o tema de farmacologia do sistema respiratório. Quando nós falamos desse tema, relacionando principalmente, quais são as patologias envolvidas e passíveis de tratamento farmacológico, nós percebemos que grande parte da farmacologia pulmonar ela está relacionada com os efeitos dos fármacos sobre as vias respiratórias e a terapia para a obstrução das vias respiratórias. Então, particularmente a asma, Então, quando a gente tem o tratamento da asma e da doença pulmonar obstrutiva crônica. Outros processos pulmonares, como por exemplo bronquite, até a nível do sistema respiratório alto, elas acabam sendo tratadas com outras medicações que nós vamos ver também no decorrer das disciplinas de farmacologia, como antihistamínicos, em algumas vezes antimicrobianos, e também podem ser realizadas com as substâncias que nós vamos estudar na aula de hoje. Mas falando de asma e doença pulmonar obstrutiva crônica, elas estão entre as doenças crônicas mais comuns no mundo e com bastante relevância, principalmente nesse cenário atual aí de pandemia que nós estamos vivendo, tendo em vista que elas são também um complicador para a infecção. E aí, tanto a asma quanto a DPOC, elas são caracterizadas por um processo inflamatório crônico das vias respiratórias. E aí, embora haja diferenças que são marcantes nos mecanismos inflamatórios e na resposta à terapia entre as duas doenças, elas acabam sendo estudadas em conjunto, tá? Nós vamos estudar tanto a asma, fisiopatologia da asma, tratamento da asma, da DPOC, porque os tratamentos acabam convergindo até um certo ponto. Então, quando a gente fala desse controle neurohumoral, nós vamos lembrar que o pulmão, ele vai ser inervado aí pelo sistema nervoso autônomo, tanto por fibras que são adrenérgicas quanto colinérgicas. E o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele é responsável por causar broncoconstrição, e o sistema nervoso autônomo simpático, ele é responsável por provocar broncodilatação. Isso aqui, falando em farmacologia do trato respiratório, é de extrema importância, tendo em vista que substâncias que atuam tanto aí nessa via adrenérgica quanto na via colinérgica são estratégias terapêuticas utilizadas para o tratamento dessas patologias. E é claro também que é importante a gente lembrar que ainda existem fibras que não são adrenérgicas e nem colinérgicas e que esse controle da respiração ele é feito basicamente pelo centro respiratório, Então, esse centro respiratório ele acaba sendo afetado por algumas situações, como por exemplo a pressão parcial do dióxido de carbono. Então, quando acaba aumentando a quantidade de CO2, a gente tem como se fosse o disparo para inspirar oxigênio, para manter os níveis de oxigênio dentro dos adequados. Também através de uma ação sobre quimiorreceptores bulbares, além até da pressão parcial de oxigênio, que assim como a de CO2 também é importante. Alguns outros receptores aí no paratireoide, no eixo carótico também vão desempenhar um importante controle, que é um controle involuntário desse processo de respiração. Então, a gente não precisa estar coordenando inspirar, expirar o tempo todo, isso acontece de maneira involuntária. Mas nós também temos o componente voluntário, que exerce um grau moderado de controle em relação à respiração. Então, é possível a gente respirar com mais calma, respirar com mais profundidade, quando necessário, Quando, por exemplo, quero meditar, quero relaxar, então você consegue alterar sua frequência respiratória, intensidade de frequência respiratória, mas
esse controle voluntário, ele é muitas vezes sobreposto pelo controle aí do ali do sistema nervoso central. Por exemplo, a gente não consegue, é, é, por exemplo, deixar de respirar, né? Porque você pode tampar o nariz e impedir a entrada de oxigênio. E o que máximo que vai acontecer, né, quando a gente tem esse componente voluntário, é baixar o nível de oxigênio e o indivíduo desmaiar, né? Mas desmaiou, perdeu a esse componente voluntário, o sistema nervoso central já começa a funcionar e, consequentemente, o indivíduo volta a respirar. Então, nós vamos lembrar que a inervação adrenérgica do pulmão, ela vai se concentrar principalmente nos vasos sanguíneos pulmonares, nas glândulas submucosas, mas as células do músculo liso, né, das vias respiratórias, elas também vão ter uma quantidade bem grande aí desses receptores beta 2 adrenérgicos, e em menor grau, receptores beta 1, né, porque tem receptores alfa, enfim, né? Mas a maior quantidade são de receptores beta, né? Beta 2. E aí eles vão responder principalmente às catecolaminas circulantes. Quais são essas catecolaminas circulantes? Bem, a norepinefrina e a epinefrina, também chamada de noradrenalina e adrenalina. E aí a gente vai lembrar que a noradrenalina, né, ela é o neurotransmissor do sistema nervoso autônomo adrenérgico. Então, quando essa epinefrina, né, adrenalina, ela atua nesses receptores beta-adrenérgicos, ela vai promover uma broncodilatação, né? Esse receptor beta 2, ele vai ser ativado, né, tanto pela epinefrina quanto pela norepinefrina, e a gente lembra que ele é um receptor, todo receptor adrenérgico é proteína G, né? Os betas são relacionados com proteína GS. Nós vamos relembrar ainda esses mecanismos, né, com o passar da aula, mas aqui, então, nós entendemos que a epinefrina ela é o mediador fisiológico que promove broncodilatação, né, junto aí com a norepinefrina, mas principalmente a epinefrina. Tanto que ela foi um dos primeiros fármacos utilizados para o tratamento da asma. Fármaco, uma da primeira substância dada, né, com o objetivo farmacológico. Entretanto, a epinefrina, nós vamos lembrar lá da nossa aula no terceiro período, a epinefrina, quando ela vai ser liberada, ela vai atuar em qualquer receptor adrenérgico, seja ele beta 1, beta 2, alfa, alfa 1, alfa 2. Então, a gente teria, por exemplo, a ação de epinefrina, um aumento da atividade em receptor beta 1 também. Então, você pode levar taquicardia, aumento da pressão arterial, uma série de efeitos colaterais que, obviamente, não é o que você objetiva quando você vai tratar um paciente para asma, né? Você está querendo promover a broncodilatação, mas sem que ele tenha aí uma elevação abrupta da pressão arterial. Com isso, então, surgiram fármacos que são agonistas beta-2 seletivos, muito utilizados e são inclusive a primeira linha de tratamento aí para os pacientes com algum nível de broncoconstrição, como a asma. Então, falamos sobre a asma especificamente, ela é uma doença inflamatória crônica, né, das vias respiratórias, que vai ser caracterizada aí, principalmente pela hiperresponsividade da musculatura lisa dos brônquios. Essa hiperreatividade, né, no ponto de vista imunológico, fisiopatológico, ele é caracterizado pela ativação de mastócitos, que são células que vão liberar a histamina, que nós vamos lembrar que a histamina promove contração de musculatura, né, principalmente de musculatura lisa, infiltrado de eosinófilo, de linfócitos, principalmente do tipo T, né, do subtipo TH2, que são os linfócitos envolvidos em processos de hipersensibilidade do tipo 1, como a asma, né? A asma a gente vai lembrar lá da imunologia, é um processo de hipersensibilidade do tipo 1. E aí, essa ativação dos mastócitos, né, por um alérgeno, ela pode ser feita, então, por um alérgeno ou por um estímulo físico
que vai liberar esses mediadores aí que são broncoconstritores, como a histamina e o leucotrieno D4 também, prostaglandina D2. E todos essas substâncias vão causar broncoconstrição. Além disso, a gente vai ter aí vazamento microvascular e exsudação plasmática. Então, o aumento do número de mastócitos no músculo liso das vias respiratórias é uma característica da asma, né? A gente vê aí bastante densidade de mastócito no paciente, no tecido pulmonar do paciente que tem asma. E muitos dos sintomas da asma vão ser causados justamente pela contração do músculo liso das vias respiratórias. E aí, dentre esses sintomas, né, a gente tem dispneia, a gente tem sibilância, que é a questão do chiado, então o paciente pode ficar chiando o peito, algumas vezes muco, tosse. E aí, como esses efeitos, na maioria das vezes, são gerados por esse processo de broncoconstrição, nós temos então fármacos que são broncodilatadores, e aí eles são muito importantes, meninos, principalmente para o alívio sintomático do paciente. Então, nós vamos ver que a asma, ela é iniciada, né, por esse perfil de resposta que nós estamos conversando, que leva aí degranulação de mastócito, liberação de histamina, de leucotrienos, ativação de TH2, isso tudo gera essa broncoconstrição, mas dado o momento, né, passado aí esse momento inicial de broncoconstrição e falta de ar, nós também temos uma progressão desse caráter obstrutivo para um processo inflamatório, que justifica também, né, além do uso de broncodilatadores, o uso de substâncias que são anti-inflamatórias, como por exemplo os glicocorticoides. E esse processo, né, é repetido e acontecendo de maneira não controlada, esse aumento de resposta inflamatória pode gerar um remodelamento de via aérea superior. E qual que seria a consequência clínica disso? O paciente tem uma maior dificuldade de expansão, né, pulmonar para poder respirar mesmo. Então, ele pode cursar aí com quadros mais frequentes de dispneia, né, essa lesão pulmonar, tecidos de fibrose, e isso tudo, obviamente, piora o quadro do paciente, principalmente após cada crise. Então, em relação à fisiopatologia da asma, nós sabemos que ela é uma doença inflamatória crônica, mas, de qualquer maneira, esse mecanismo fisiopatológico, ele não é totalmente compreendido. Ele pode ser estimulado tanto pela presença de um alérgeno, vamos lembrar que a fisiopatologia da asma ela é desencadeada por um processo de hipersensibilidade, né, do tipo 1, e também pode ser autônoma, né? Então, de maneira que a asma vai ser uma patologia essencialmente incurável. E aí, essa inflamação ela vai ser orquestrada basicamente pelas células dendríticas, que vão regular o linfócito TH2 da seguinte maneira. A célula dendrítica é uma célula apresentadora de antígeno. Então, quando ela apresenta esse antígeno ao linfócito T, que nesse momento, né, o CD4, que nesse momento é o linfócito TH0, quando ela vai apresentar esse antígeno, o linfócito T vai diferenciar então no subtipo TH2, que é o linfócito que vai secretar as citocinas IL4, IL5 e IL13. Essas citocinas liberadas pelo linfócito TH2, elas vão atuar no intuito de ativar eosinófilos, que vão participar ativamente desse processo de fisiopatologia da asma, e também, especificamente a IL4, vai atuar a nível de linfócito B, mudando, né, a expressão de anticorpos secretados. A gente lembra que o linfócito B secreta primariamente a IgM, e aí, depois, por ação da IL4, ele vai alterar essa expressão e ele começa a secretar a IgE. A IgE atua primariamente sensibilizando a membrana dos mastócitos, e aí esse alérgeno, né, essa substância, ela consegue se ligar
depois diretamente a membrana desse mastócito sensibilizado, provocando degranulação, liberação de histamina, que a histamina, nós vamos lembrar que é uma substância basicamente constritora, né, de musculatura. E aí a gente tem ativação também de neutrófilos no processo mais tardio, né, como nós vamos ver. Então, o epitélio aí das vias respiratórias, ele também desempenha um papel importante através da liberação de vários mediadores inflamatórios. E aí a gente lembra lá da aula inicial desse bloco de farmacologia da dor e inflamação, né? É, Principalmente através da liberação de fatores de crescimento, numa tentativa que esse epitélio tem de reparar os danos causados pela inflamação, que é uma inflamação crônica, né? Então, esse processo inflamatório na asma, ele vai ser mediado através da liberação de mais de 100 mediadores inflamatórios. A gente vai ter uma rede complexa de citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento, que vão desencadear todo o processo fisiopatológico. E aí, essa inflamação crônica, qual que é o problema dela? Ela pode gerar mudança estrutural dessa via respiratória, principalmente com o aumento do número e do tamanho dessas células de músculo liso, de vasos sanguíneos, células secretoras de muco, né? Que aí nós vemos aqui ativação de miofibroblastos também, essa questão de uma hipersecreção de muco, né? Isso é hiperplasia. E uma característica histológica típica da asma é a deposição de colágeno, ou seja, a fibrose mesmo do tecido. E ele se deposita basicamente abaixo da membrana basal do epitélio das vias respiratórias. E isso parece ser um resultado de inflamação eosinofílica e é encontrado até mesmo no início dos sintomas da asma. A inflamação, né, nessa doença, ela acaba sendo suprimida pelos os corticoides. Então, como eu falei com vocês, inicialmente, né, para a sintomatologia inicial, ela é gerada por essa liberação desses mediadores, que vão ser mediadores broncoconstritores, como a histamina, alguns leucotrienos, como nós vamos falar mais à frente, né? E isso gera broncoconstrição, mas esse processo inflamatório persistente, crônico, ele pode gerar uma inflamação aí já do subtipo TH1 também, que aí, nesse contexto, a gente tem a ativação basicamente dos corticoides, né? Os corticoides eles vão atuar diminuindo essa resposta inflamatória também, né? Além deles atuarem no subtipo TH2. E na maioria dos pacientes, né, se a asma for bem controlada, a inflamação e os sintomas, se nesse grupo de pacientes estiver bem controlado, aí o glicocorticoide pode ser descontinuado. Então, nós vamos ver que inicialmente, para a falta de ar, é dado o broncodilatador, mas esse processo de manutenção da baixa do sistema imunológico ele é feito pelos glicocorticoides. E aí, se o paciente estiver respondendo bem, então pode se retirar esse medicamento. A asma, geralmente, meninos, ela tem início na infância, e aí ela pode desaparecer durante a adolescência e reaparecer na idade adulta. Então, ela vai ser caracterizada por uma obstrução variável do fluxo aéreo, né? E apresenta uma boa resposta terapêutica, tanto aos broncodilatadores, que são a primeira linha de tratamento, e também aos glicocorticoides. Então, a asma, né, basicamente é tratada com isso, broncodilatador. Nós já falamos desses fármacos quando a gente falou de transmissão adrenérgica, né? Nós falamos dos agonistas beta-2, que são fármacos broncodilatadores, e também falamos dos anticolinérgicos, né, que também atuam no sentido de inibir a broncoconstrição, né? Então também são substâncias broncodilatadoras, e os glicocorticoides, né, que nós também falamos na semana passada. Então, a fisiopatologia da asma, ela é dividida em fase imediata,
que vai ser desencadeada, né, pelo alérgeno ou estímulo específico, como nós já citamos. Isso vai promover, então, uma ativação inicial de mastócito, degranulação de mastócito, também a produção de mediadores locais, como o cistenil-leucotrienos, né, que são o C4 e o D4. E aí, essa ação em conjunta, meninos, ela é responsável pelo broncoespasmo. Tem a ver aí, então, com a falta de ar apresentada pelo paciente. Para reverter a questão dessa broncoconstrição, então, nós podemos utilizar fármacos como os agonistas beta-2 adrenérgicos e os antagonistas dos receptores do cistenil-leucotrienos, além da teofilina, que é uma metilxantina, que também tem atividade broncodilatadora. Esse processo inflamatório inicial, né, mediado pelo subtipo TH2, ele também vai liberar quimiocinas e principalmente que vão ter ação de quimiotaxia, né, e vão promover aí uma resposta tardia, uma fase tardia desse processo inflamatório, que é caracterizado basicamente por infiltrado de linfócito TH2, liberação de citocinas específicas do subtipo TH2, macrófagos, né, que é monócito no sangue, macrófago no tecido, ativação de eosinófilos. Essa ativação de eosinófilos libera proteínas, tá, que vão causar a lesão epitelial, basicamente uma hiperreatividade das vias aéreas, como nós falamos aí, que podem promover inclusive o remodelamento, e juntamente com esses mediadores solúveis que nós citamos, que também são liberados, gerando um processo de inflamação, que aí pode ser inclusive cronificado. E aí o paciente vai apresentar o broncoespasmo, o sibilo, tosse. Essa fase tardia, ela é uma fase que nós temos uma ação predominantemente de glicocorticoide. O glicocorticoide, ele também, quando é aplicado de maneira contínua, ele consegue ter uma ação na fase imediata, mas ele é utilizado principalmente para inibir essa resposta inflamatória que vai se estender, né, depois desse episódio inicial de broncoconstrição. Já a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela envolve a inflamação do trato respiratório com um padrão diferente da asma. Na DPOC, há uma predominância de neutrófilo, macrófago, linfócito T citotóxico, que é o CD8, né? E aí a gente lembra que essa célula é uma célula que é citotóxica, então, como ela promove a apoptose, né, ela estimula aquela célula a sofrer a apoptose, então isso pode gerar um dano tecidual maior, né? E a inflamação, ela afeta predominantemente as vias respiratórias, que vai resultar num estreitamento progressivo das vias respiratórias pequenas e fibrose. Além da destruição do parênquima pulmonar, com destruição das paredes alveolares, né, que pode gerar inclusive efizema, né? O efizema tem a ver com isso, então a DPOC ela pode gerar efizema pulmonar, e aí essas alterações patológicas, elas resultam em fechamento das vias respiratórias, né, na expiração, levando ao aprisionamento do ar e à hiperinsuflação, particularmente ao esforço, né? Isso explica a falta de ar ao esforço que o paciente vai apresentar, a limitação ao exercício, que são sintomas típicos da DPOC, né? Então, os broncodilatadores, eles atuam reduzindo esse aprisionamento, né, de ar, dilatando as vias respiratórias periféricas e também são a base para o tratamento na DPOC, né? Então, também deve ser feito o uso de broncodilatadores. Mas ao contrário da asma, essa obstrução do fluxo aéreo na DPOC, ela tende a ser progressiva e não passageira, né? Não é intermitente, né? Como a gente percebe na asma. E aí, essa inflamação no pulmão periférico, né, dos pacientes com DPOC, ela vai ser mediada por
do mesmo jeito, né, mediadores inflamatórios, citocinas, mas o padrão desses mediadores e dessas citocinas, ele é diferente do padrão da asma. Lá na asma, a gente tem uma resposta inicial basicamente pelo subtipo TH2, né? Aqui a gente já tem uma resposta inflamatória crônica, que pode ser mediada de caráter ascendente, né? Principalmente pelo subtipo TH1. E aí, em contraste, né, ao contrário do paciente com asma, a inflamação do paciente com DPOC, ela é bem resistente aos glicocorticoides. Então, enquanto lá a gente consegue utilizar um glicocorticoide para evitar a progressão do processo inflamatório e a sintomatologia do paciente, no paciente com DPOC, isso não é possível. Então, a gente não tem tratamento anti-inflamatório eficaz para essa doença. E além da doença pulmonar, né, muitos pacientes com DPOC ainda vão ter outras manifestações sistêmicas, que vêm justamente dessa falta aí de oxigênio, a demanda, né, de oxigênio muitas vezes não consegue ser suprida. Então a gente tem perda de massa muscular esquelética, perda de peso, osteoporose, anemia, doenças cardiovasculares, principalmente isquêmicas, né, devido a essa falta de oxigênio. O paciente pode ter hipertensão. E a gente lembrando lá, né, da hipertensão, por quê? Porque o corpo vai tentar, tá chegando pouco oxigênio para os tecidos, então ele vai tentar compensar isso aumentando a pressão arterial. Ele vai falar, o tecido está pouco perfundido de oxigênio, vamos aumentar a pressão arterial para tentar fazer com que o oxigênio chegue aqui. E também esse quadro, né, excessivo de descarga, aumentando a pressão arterial, pode culminar, inclusive, numa insuficiência cardíaca congestiva. Tá? Então, a gente tem, além do sintoma pulmonar nesse paciente, outras comorbidades que vêm associadas com essa falta inicial aí da capacidade de suprir as demandas metabólicas do organismo. Então, falando em relação à fisiopatologia da DPOC, ele é causado por uma resposta inflamatória normal, a uma agressão ambiental inalada. Então, por exemplo, o paciente que fuma, 90% dos casos de DPOC são pacientes fumantes, ou então paciente que, por exemplo, trabalha com alguma atividade laborativa que exija aí o contato direto com fumaça. Por exemplo, ela trabalha com ou cozinha, por exemplo, muito em fogão a lenha, inala muito aquela fumaça, né, da lenha queimando. Isso tudo pode gerar esse quadro de DPOC. E aí a fumaça do tabaco, né, do cigarro, ela acaba estimulando o macrófago alveolar residente a produzir, né, então, citocinas, quimiocinas, que vão atrair, basicamente, neutrófilos, né, para o pulmão. E aí esses neutrófilos e os macrófagos que são residentes, né, do pulmão, eles liberam proteínas, principalmente metaloproteinases, que são enzimas que degradam a matriz de colágeno, como nós já falamos lá na aula de dislipidemia, né, dessas metaloproteinases. As proteinases, elas, além de degradar o colágeno, também podem degradar a elastina, que vão ser responsáveis aí pela retração elástica dos alvéolos. Então, a gente tem aí essa perda da capacidade expansiva do pulmão por ativação aí também de fibroblastos. Sobretudo, né, a ação do fibroblasto causando então fibrose nessas pequenas vias aéreas. A gente também tem, por ativação de macrófago, nós vamos lembrar que também é uma célula apresentadora de antígeno. Ele vai apresentar esse antígeno para o linfócito T, que vai se diferenciar em linfócito T CD8, né? E aí esse CD8, ele vai atuar fazendo o que ele sabe fazer, induzindo a célula à apoptose. Então, ele leva à destruição da parede alveolar, que é uma característica aí do efizema.
Além disso, nós temos também a hipersecreção de muco, né, que é ativada basicamente por ação dessas proteases que são liberadas, como nós já falamos, por ação dos macrófagos. E aí o paciente ele vai desenvolver um episódio de bronquite crônica, né, principalmente por esse acúmulo, essa hipersecreção de muco gerada pela ativação dessa resposta inflamatória. Então, nós temos um quadro aqui para justamente nós conseguirmos diferenciar a asma da DPOC. Então, a asma é caracterizada por um episódio de espinéia aguda, que tem esse caráter intermitente, né? Ele pode se apresentar e melhorar. Já a DPOC, essa dispneia, ela é crônica, né? Ela se mantém, principalmente quando o paciente faz algum exercício, né? Ele vai sentir essa falta de ar. Em relação à resposta inflamatória, nós temos a da asma mediada basicamente por linfócitos TH2, eosinófilos, mastócitos, que vai ter liberação de histamina, leucotrienos, que nós já falamos que vai causar esse processo de broncoconstrição. Já na DPOC é um processo mediado basicamente por macrófago, neutrófilo e célula CD8, como nós falamos no slide anterior. A asma é responsiva ao uso de glicocorticoides, na DPOC já não temos anti-inflamatórios efetivos para aliviar essa progressão da doença. O tratamento na asma é feito com os agonistas beta-adrenérgicos, assim como o tratamento do paciente com DPOC. Mas aí, no caso do DPOC, nós temos uma vantagem em relação aos antagonistas colinérgicos, nós vamos ver principalmente em relação à produção de muco, né? Porque o paciente ele vai ter aí esse muco constante. Então, o objetivo do tratamento do paciente, né, tanto com asma quanto com DPOC, é basicamente reduzir o risco de remodelamento, né, de fibrose dos tecidos, no caso da asma e no caso da DPOC, inibir todo esse processo de apoptose, fibrose, que nós vimos, evitar os danos nas vias aéreas e, obviamente, ter uma terapia com o menor índice de efeito colateral possível. Então, os medicamentos, eles vêm basicamente para trazer alívio quando a gente fala aí de fármacos broncodilatadores e também o controle especificamente aí na asma, quando a gente fala do uso dos glicocorticoides. Também tem que controlar fator ambiental, né? Fumaça, no caso do DPOC, principalmente, né? Mas poeira, ácaro animal, mofo, tudo que pode desencadear síndromes asmáticas. De nada adianta o paciente usar o medicamento e não controlar esses fatores ambientais. E além das medidas não farmacológicas, né? Cessar o tabagismo, fazer atividade física e evitar o uso de AINES. Por quê? Né? Esses AINES podem causar uma hipersensibilidade nos pacientes, tendo em vista que na população em geral nós temos cerca de 3 a 5% das pessoas que já têm hipersensibilidade a AINE e, sobretudo, a aspirina. Mas quando o paciente é asmático, essa hipersensibilidade aumenta para 15%. Então, o ideal é evitar essa medicação, né, os anti-inflamatórios não esteroidais, sobretudo o ácido acetilsalicílico, tendo em vista que nós temos síndromes asmáticas desencadeadas pelo uso de ácido acetilsalicílico nesses pacientes, então. E aí, quando a gente vai falar de trato farmacologia do sistema respiratório, não tem como a gente falar desse tópico sem falar da via de administração, né? A forma farmacêutica, como é que deve ser feito aí esse medicamento, essa medicação. Você vai tratar o paciente por via oral, vai tratar ele por que via? Bem, a via inalatória é a via preferencial, né? Então, a inalação é o modo preferido de distribuição de muitos fármacos com efeito direto sobre a via respiratória, em particular para asma e para DPOC, e é a única maneira de distribuir alguns medicamentos, como por exemplo fármacos anticolinérgicos, além de ser a via preferida para a distribuição dos beta-2 agonistas e glicocorticoides, para reduzir principalmente nesse grupo de beta-agonista
E glicocorticoide é incidente de efeito colateral sistêmico. Então, você precisa de um efeito pulmonar, o paciente faz a aplicação via pulmão. A gente ainda tem outros medicamentos que podem ser utilizados aí também por via inalatória, principalmente pela alta vascularização do tecido pulmonar e, consequentemente, pode ser uma via vantajosa para a administração de algumas substâncias, como, por exemplo, a insulina. A gente vai falar um pouquinho disso lá no tratamento farmacológico do diabetes. E aí a grande vantagem dessa via, da via inalatória, é a distribuição do fármaco para a via respiratória em doses que ele vai ser eficaz, obviamente, e com risco de efeito colateral muito menor sistêmico. E aí isso vai ser particularmente importante quando a gente falar de glicocorticoide, né? Na semana passada nós vimos aí a diversidade de efeitos colaterais que os glicocorticoides podem gerar, e quando essa substância então ela é inalada, nós temos menores efeitos colaterais sistêmicos. Além disso, né, os medicamentos como os broncodilatadores inalatórios, eles vão ter um início de ação mais rápido quando administrados por via inalatória. E aí é mais fácil de controlar esse sintoma que é a falta de ar, broncoconstrição. Uma das alternativas que tem sido muito utilizada atualmente são os espaçadores, né? Os espaçadores são dispositivos que são expansores de volume. E o paciente tende a reduzir aí a velocidade de aspiração, né? Ele consegue aspirar aquelas partículas que vão estar em aerosóis de maneira mais pausada. E aí isso vai reduzir a quantidade de fármaco que atinge a orofaringe e aumenta a proporção de fármaco realmente inalado pela via respiratória inferior. A necessidade de orientar o paciente como é que isso deve ser feito, né? Mas a gente tem essa vantagem, sobretudo em relação aí à redução de depósito desses medicamentos em orofaringe, né? Porque quando o paciente ele faz a bombinha direto na boca, ele pode ter esses depósitos em orofaringe, também ter deglutição. E aí isso é particularmente importante quando a gente fala de glicocorticoides também, dos corticosteroides, né? Porque também reduz os efeitos colaterais do fármaco. Principalmente quando a gente fala de glicocorticoide inalatório, uma dos efeitos colaterais possíveis são candidíase oral. O paciente, quando ele está fazendo a bombinha direto na boca, ele pode ser mais propenso ao desenvolvimento. Então, o ideal, quando faz a bombinha direto na boca, é lavar a boca depois, né, para evitar justamente esse acúmulo de fármaco, né? E aí, esses expansores, né, eles também reduzem os efeitos colaterais sistêmicos, porque, como nós já falamos, os fármacos são menos depositados, menos deglutidos. Então, é uma via bem utilizada, né, um manejo aí terapêutico bem utilizado na atualidade. Inclusive para criança, né? Crianças, elas podem utilizar o espaçador, né, para fazer aplicação de broncodilatador via inalatória. Então, a gente também tem um menor tempo para ação, né, como nós já falamos, menores doses, são todas as vantagens da via inalatória. Falando então sobre o tratamento farmacológico, nós temos os medicamentos são divididos aí em basicamente dois mecanismos de ação, né? Aqueles que vão promover alívio dos sintomas, né? Que são os broncodilatadores, e aqueles que vão ter ação sobre o curso da doença, que são os anti-inflamatórios, sobretudo esteroidais, né? Nós já falamos que os AINES muitas vezes são contraindicados. E aí nós temos então os fármacos broncodilatadores, que são fármacos que relaxam o músculo liso das vias respiratórias, e também eles atuam prevenindo o processo de broncoconstrição, né? E
nesse intuito, então, eles acabam fornecendo uma broncoproteção. Três classes principais de broncodilatadores estão em uso atualmente, né? Os agonistas beta-adrenérgicos, que é a linha de frente, né, para as duas patologias que nós estamos estudando. São os agentes aí simpático-miméticos, também denominados assim. A gente tem a teofilina, que é metilxantina, e nós também temos os agentes anticolinérgicos. Esses dois aqui, mais na linha de frente, né, do que em relação às metilxantinas. Nós vamos falar disso no decorrer da aula. A gente ainda tem outros fármacos que também têm ação broncodilatadora, mas conjunto a essa ação broncodilatadora também vem ação anti-inflamatória, como os inibidores dos leucotrienos, né? Nessa classe entre os antagonistas dos receptores dos leucotrienos e os inibidores da 5-lipoxigenase, que vão ter um efeito broncodilatador pequeno em alguns pacientes asmáticos, e eles também podem evitar a broncoconstrição. E os glicocorticoides, né, apesar deles melhorarem gradualmente a obstrução das vias respiratórias, eles não vão ter ação direta aí sobre a contração do músculo liso das vias respiratórias. E aí, por isso, então, eles não são considerados broncodilatadores. Em relação aos inibidores da degranulação dos mastócitos, são fármacos que já não são, mas são utilizados na clínica. E aí a gente tem o principal representante, o cromoglicato, e o anticorpo monoclonal contra a IgE, que é uma das últimas alternativas terapêuticas quando o paciente não respondeu a nenhum dos fármacos disponíveis para o tratamento especificamente da asma. Com isso, então, nós vamos iniciar o estudo com os agonistas beta-adrenérgicos, que formam a base do tratamento da asma e, até um certo ponto, da TPOC, né? A ligação dessas substâncias aos receptores beta, especificamente os beta 2, né? Tendo em vista que os beta eles são abundantes aí no sistema respiratório, mas especificamente falando do beta 2, ele é abundante nas células musculares lisas das vias respiratórias e eles vão atuar, como nós já falamos, estimulando a atividade da adenilato ciclase e aumentando a síntese de AMP cíclico. Então, quando eles aumentam o AMP cíclico, eles vão promover o relaxamento da musculatura lisa e inibir também a liberação de mediadores da broncoconstrição pelos mastócitos. Eles também atuam inibindo o derrame microvascular e aumentando o transporte mucociliar. E em relação aos efeitos adversos, especificamente a gente tem aí fármacos que têm uma baixa seletividade, eles podem gerar questão de taquicardia, podem gerar tremores musculares esqueléticos, redução do nível de potássio, tá? São fármacos que podem gerar hipopotassemia. E dentre esses agentes, né, nós ainda temos a divisão entre aqueles que são de ação intermediária e os de ação longa. E aí depende do quadro clínico apresentado pelo paciente para poder escolher qual vai ser utilizado. Lembrando, então, que nós temos agonistas adrenérgicos endógenos, né? Então, norepinefrina, nós temos a epinefrina, e aqui falando em relação à similaridade estrutural dessas moléculas, né? Que tem essa ação em relação à broncodilatação. Então, a gente tem a epinefrina, como eu já falei com vocês, que foi um dos primeiros tratamentos utilizados na asma, e o sabutamol, que é um dos principais representantes como a broncodilatação. Então, como broncodilatador, né? Então, esses fármacos foram formulados tendo como base estrutural a epinefrina, né, e a norepinefrina, que são substâncias endógenas que são broncodilatadoras. E aí, como é que foi feito isso? Através de modificação, né, nesse anel, como nós vamos vendo aqui, esses grupamentos laterais, então, vão fornecendo maior seletividade para os receptores beta 2,
quando comparados com a epinefrina. Em relação ao mecanismo de ação dos agonistas beta, nós vamos lembrar lá das nossas aulas sobre farmacologia adrenérgica. Todo receptor beta-adrenérgico é proteína GS, né? Ele ativa, então, a proteína GS, não sendo diferente, obviamente, com o receptor beta-2. Então, esse receptor beta-2, né, quando ele vai ativar essa proteína GS, ele promove, então, a troca do GDP, né, que vai estar na subunidade alfa, gama e beta, né? Então ele troca aí esse GDP pelo GTP. Isso vai fornecer a energia necessária para que a subunidade alfa, então, ative a adenilato ciclase. A adenilato ciclase é uma enzima que vai trabalhar, então, convertendo, quebrando o AMP cíclico, desculpa, o ATP em AMP cíclico, que é o segundo mensageiro. Esse AMP cíclico, então, ele vai ativar a proteína quinase A, né? A proteína quinase A ativada, ela vai gerar o quê? Um dos mecanismos é a diminuição do cálcio citoplasmático. Então, menos cálcio, consequentemente, a gente não consegue ter liberação do cálcio do retículo, né? E não consegue promover contração muscular. Então, a gente tem a ativação também, né, por essa proteína quinase A, da miosina fosfatase, né, da fosfatase aí de cadeia leve da miosina, que é a substância, o componente que vai desfosforilar a cadeia leve da miosina, promovendo o relaxamento do músculo liso. Lívia, mas proteína GS lá no músculo cardíaco, né, por ativação do receptor beta-1, ela promove o aumento da concentração de cálcio. E aqui nós estamos falando da diminuição da concentração de cálcio intracelular. Lembrar que a gente precisa pensar na função do receptor no tecido, né? Os dois são proteínas GS, os dois atuam ativando a adenilciclase. A diferença, né, é que um vai promover, por exemplo, aumento de cálcio, aumento de contração, né, celular, e outro vai promover relaxamento, porque ativação de receptor beta-2 promove diminuição do cálcio intracelular. Tudo bem? Além disso, meninos, os agonistas beta-2, eles também atuam relaxando a musculatura lisa, né, como nós já falamos, inibindo a liberação de mediadores broncoconstritores pelo mastócito, ainda aumentam, né, um certo nível aí a remoção de muco pelos cílios. Eles aumentam o movimento dos cílios a fim de depurar mesmo, de eliminar esse muco. Entre os efeitos colaterais, né, basicamente eles não são muito comuns com a terapia inalada, eles são mais comuns quando as substâncias são administradas por via oral ou via intravenosa, mas nós temos basicamente o tremor muscular devido à estimulação de receptor beta-2 no músculo esquelético, que é o efeito colateral mais comum, e também pode ser problemático em paciente idoso, e acaba sendo mais observado em pacientes com DPOC, né? Porque é mais comum DPOC no paciente idoso. Além disso, taquicardia e palpitação, principalmente pela estimulação cardíaca, que é reflexa, né, secundária à vasodilatação periférica, que vem da estimulação direta dos receptores beta-2, né? Então, a gente lembra que o receptor beta-2, na periferia, em relação ao vaso sanguíneo, ele tem essa atividade vasodilatadora. E aí, essa vasodilatação, né, ela pode gerar taquicardia reflexa. Um outro mecanismo também para gerar taquicardia seria a falta de seletividade para o receptor beta-2. Mas isso principalmente, como nós falamos, né, por via oral ou via parenteral, que acaba sendo mais comum, né? Então, esses efeitos eles tendem também a desaparecer com o uso continuado do medicamento
e o que vai refletir para a gente o desenvolvimento de uma certa tolerância. Pode haver um prolongamento dependente da dose também do intervalo QT. E aí isso é importante, né? Porque se o paciente já fizer hoje alguma medicação também que prolongue o QT, pode gerar arritmia, né? E a hipopotassemia é um efeito colateral também potencialmente grave que pode ser gerado. Então, lembrar que os agonistas beta-adrenérgicos, né, beta 2 especificamente, ele pode gerar hipopotassemia. E aí, então, interagindo, né, com várias outras substâncias que também podem alterar o nível de potássio sérico. Vendo então as substâncias isoladamente, né, nós temos aí a epinefrina, que é um broncodilatador efetivo de ação rápida, principalmente quando injetado por via subcutânea ou quando inalado, né, na forma de microaerosol. A broncodilatação máxima é obtida em até 15 minutos, e aí após a inalação ainda vai perdurar aí por 60 a 90 minutos. E como a epinefrina estimula os receptores beta 1 e beta 2, ela pode gerar taquicardia, arritmia, agravamento de angina, que são efeitos adversos bem problemáticos. E aí esses efeitos cardiovasculares da epinefrina, eles são úteis para o tratamento da vasodilatação aguda e do choque, assim como do broncoespasmo, né, que são encontrados principalmente na anafilaxia. Então, quando o indivíduo ele tem essa reação alérgica, né, qual que é a utilização da epinefrina hoje? Para um indivíduo que tem uma reação anafilática, que é uma liberação generalizada de histamina, a histamina promove vasodilatação. Então, ela contrai a musculatura lisa, mas em relação à luz do endotélio, né, o tamanho do vaso, ele dilata, ele abre. E essa abertura do vaso sanguíneo, ela promove a saída, né, do sangue do interior do vaso para os tecidos. E aí pode provocar edema. Com essa saída também grande do volume sanguíneo, a gente também pode ter uma hipovolemia, que pode gerar bradicardia. Então, que se não for tratada a tempo, ela vai ser fatal, ela pode ser fatal, né? Então, a epinefrina ela entra como tratamento de escolha para esses quadros porque ela promove a ativação de todos os receptores adrenérgicos. Então, em relação ao vaso, vai ativar basicamente o receptor alfa-1, ela vai fazer vasoconstrição. O paciente, pela liberação de histamina, ele vai ter broncoconstrição, então ele tem falta de ar. A epinefrina ela faz aí essa atividade agonista de receptor beta 2 pulmonar, então o indivíduo melhora a respiração. A frequência cardíaca, a pressão arterial dele vai estar diminuída pela hipovolemia. A epinefrina também vai aumentar a frequência cardíaca. Então, a utilização dela hoje em dia se recai mais em relação a essa situação clínica, né, que é o caso de anafilaxia. Para asma especificamente, a epinefrina acabou né, sendo substituída aí por outros agentes seletivos para o receptor beta 2, tendo em vista que eles vão ter menos efeitos colaterais. Então, hoje em dia ela é raramente utilizada no tratamento da asma. E o isoproterenol, ele é um broncodilatador, né, com ação não seletiva, assim como a epinefrina, né, mas ele vai ter uma ação mais seletiva no ponto de vista de receptor beta. Porque enquanto a epinefrina atua em receptor alfa também, o isoproterenol atua apenas em receptor beta, mas tanto beta 1 quanto beta 2. E aí, quando ele é inalado, ele produz uma broncodilatação de um prazo máximo de 5 minutos, que dura, assim como a epinefrina, de 60 a 90 minutos. Só que, por ele ter sido relatado alguns casos de arritmia cardíaca, causadas principalmente pelo uso elevado do isoproterenol, mesmo que inalado, ele não é uma medicação mais utilizada no tratamento da asma, né, devido a esse potencial de induzir alterações cardíacas e, consequentemente, poder levar a óbito o paciente. Bem, além dessas substâncias, né,
Nós temos também o metoprolidinol, né, que tem uma ação mais seletiva para receptor beta 2, mas ainda mantém uma ação moderada sobre receptor beta 1. Com isso, então, foram formulados os novos broncodilatadores, que são substâncias que são altamente seletivas para os receptores beta 2. O salbutamol foi o primeiro fármaco da classe, né? Ele é altamente seletivo para esse receptor beta 2, assim como os outros representantes. Tem uma afinidade até de 400 vezes maior para o receptor beta 2, em detrimento do receptor beta 1, consequentemente com menos efeitos cardíacos, né? Entretanto, ele é mais seletivo, mas em altas doses ele pode causar estimulação cardíaca. O salbutamol, ele é um dos agentes mais utilizados, né, na crise de asma. E esses agentes, né, quando a gente fala de terbutalina, salbutamol, eles acabam diferindo da epinefrina na estrutura, como nós já vimos nos slides anteriores, né, por terem uma substituição maior aí nessa cadeia lateral. E eles são efetivos também quando inalados ou administrados por via oral e tem uma duração maior do que a epinefrina. Então, isso tudo é uma vantagem em relação à epinefrina. Eles causam broncodilatação, né, bem efetiva, e que atinge um máximo de efeito broncodilatador em até 15 minutos. E aí esse efeito pode se manter por até 4 horas, tá? Todos eles podem ser diluídos em soro para ser administrados via nebulização, que é uma outra via inalatória, passível também de ser utilizada. Uma vez que as partículas geradas pelo nebulizador, elas têm um tamanho maior, né? Por isso que a nebulização não é tão utilizada, mas utilizado o espaçador, tá? Então, os beta-adrenérgicos, como nós já falamos, são agentes para alívio da crise. Eles não tratam a patologia. O paciente pode se sentir melhor com o uso dessas substâncias. Mas, entretanto, eles são ruins para o tratamento da asma noturna, principalmente devido ao tempo de ação deles, né? Ele tem um tempo de ação máximo de 4 horas. O paciente, ele, às vezes, tem síndrome, crise de asma noturna, ele pode despertar, né, com essa falta de ar. Então, nesse sentido, foram formulados os beta-2 agonistas de longa duração, que duram até 24 horas. Eles têm um mecanismo que eles ficam resistentes à degradação, né? E eles acabam também podendo diminuir dose, atuando no intuito de conseguir diminuir um pouquinho a dose de corticóide utilizado pelos pacientes. Na medida que os glicocorticoides inalados eles vão diminuindo o risco de exacerbação da asma, a redução ou suspensão desses medicamentos pode fazer com que o paciente corra um risco aumentado de hospitalização e até de crise de asma fatal. E por esse motivo, a gente tem uma recomendação formal do uso principalmente do formoterol e do salmeterol, né, utilizados aí para apenas em associação com os glicocorticoides inalados.